Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já deixe o seu like aí, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste, todos os créditos ao canal deles. O link está aqui na descrição e no comentário fixado. E para quem apoia o nosso canal, pessoal, para quem apoia nossos vídeos aí, deixa seu comentário que é muito importante. Deixa um bom dia, boa tarde, um oi, que ajuda demais esse vídeo chegar para mais pessoas. E sem enrolações, vamos ao vídeo. Itamaraty, o contato foi descrito pelo governo brasileiro como muito positivo. Durante a entrevista à rádio Piatã FM na Bahia, o presidente Lula disse que a ligação entre Rubio e Vieira marca um novo momento nas negociações com os Estados Unidos. Ainda ontem, a pessoa que ele indicou, que é o secretário de Estado, Marco Rubio, ligou para o meu ministro Mauro Vieira. Talvez comece a ter conversa a partir de agora. E vamos ver se a gente consegue se acertar, porque o Brasil não quer briga com os Estados Unidos. E Lula deu mais detalhes da conversa entre ele e o presidente Donald Trump. E ele disse que pintou um clima. Foi. O dado concreto é que ele me telefonou e no telefonema havia uma expectativa de que ia ter muita discussão. Ele me ligou da forma mais gentil que um ser humano pode lidar com outro. Eu tratando de forma civilizada e ele me tratando de forma civilizada. Pintou um clima, pintou química, o que pintou e o que vai resultar essa conversa, essa reunião, essa negociação, Adalberto Piotto? O pintou o clima eu não tinha ouvido ainda, essa é a novidade. Eu acho que não houve clima nenhum. A tal da química tinha sido descrita pelo Donald Trump ainda naquela conversa de bastidor durante a Assembleia Geral da ONU, quando o Lula fala primeiro, porque o Brasil sempre fala primeiro, é uma tradição das Nações Unidas, e o presidente americano exatamente sucedeu naquele momento no púlpito da ONU. O Lula diz que ele não quer brigar. Ele chamava o Donald Trump de a nova cara do fascismo e do nazismo. O Lula apoiou a opositora Donald Trump, ou seja, que não é papel do Brasil. O Brasil não tem nada a ver com a política americana, a política doméstica americana. O presidente que for eleito pelos americanos é com quem nós negociamos. O Lula não teve a coragem de procurar o presidente americano para defender o interesse das empresas brasileiras que, nesse momento, estão sendo tarifadas de 50%. O Lula não teve essa coragem, o Lula não teve essa iniciativa. Como é o presidente americano tomar essa iniciativa? O Lula conta as coisas todas, agora é difícil acreditar no que de fato aconteceu, porque o que o Lula fala uma coisa hoje não pode não ser amanhã, e ele cria coisas, você não tem ideia do que realmente aconteceu. Agora, é óbvio que neste momento, até porque a iniciativa veio do governo americano, que o secretário de Estado Marco Rubio, o segundo homem do poder, ou seja, o segundo homem mais poderoso do governo americano, pelas razões dos Estados Unidos serem importantes em qualquer lugar do mundo hoje, pelo tamanho da potência econômica, militar, diplomática, é que ligaria, obviamente, para o Mauro Vieira, dizendo, vamos marcar, até porque essa conversa será em Washington, então é ele quem convida para marcar essa data. Óbvio, não seria o Mauro Vieira quem o faria, até porque quando tentou também não conseguiu, porque todos os canais estavam fechados por erros de política internacional, ou seja, de decisões de política internacional, política externa e diplomática do Brasil. Vamos ser claros. A tarifa de 50%, os 40% adicionais, são erros do Brasil. Declarações do Lula em relação ao BRICS, ao dólar e tudo. E aquela bobagem toda que o Lula fala, que o Lula só fala bobagem em questões de política externa. Há pouco a gente estava lembrando aqui que ele disse que resolveria a guerra da Ucrânia numa conversa de boteco com relação à Rússia. Pensa bem, esse é o Lula. E até agora não foi capaz claramente de pedir, felizmente agora num acordo de paz negociado e mediado pela Casa Branca de Donald Trump, nesse instante, teremos de volta todos os sequestrados israelenses pelo Hamas. O Lula jamais exigiu isso, não fez isso no discurso dele na ONU. Não teve a coragem de fazer. Voltou a falar da Palestina e essas coisas todas. Então, o que nós teremos agora, felizmente, é uma conversa. Agora, se o governo brasileiro está achando que não vai ter que responder às perguntas indigestas sobre perda completamente da liberdade de expressão em boa parte da vida brasileira, as atrocidades jurídicas que faz o Supremo Tribunal Federal, parceiro de consórcio do executivo de Lula, ou seja, todas essas questões não vão ser discutidas, inclusive os navios iranianos que aportaram, que atracaram no Brasil, ou seja, essa relação do vice que foi aquele evento com aquele monte de terrorista, ou seja, posou na foto, né, naquele evento.
essas coisas vão ser perguntadas para o Marco Rubio, sim, até porque tudo isso é real. Carlo Cauti, quero ouvir você. Ele deu a missão de negociar com o Brasil para a pessoa mais competente que o governo americano tem em relação a assuntos latino-americanos. Marco Rubio, que é filho de cubanos que fugiram do comunismo, fala espanhol, consegue ler documentos, né, que explicam o que está acontecendo no Brasil, consegue até ler a nossa mídia, então ele consegue entender melhor de qualquer outra pessoa na Casa Branca e no governo americano aquilo que acontece no Brasil. E não vai deixar barato. Não vai ser algo simples para o ministro Mauro Vieira negociar com Marco Rubio, porque ele vai perguntar, justamente como o Piotr estava falando, por que no Brasil vocês estão censurando veículos que estão criticando o governo? Por que no Brasil temos um Supremo Tribunal Federal que prendeu pessoas sem nenhuma acusação formal e as condenou sem provas? Por que no Brasil condenamos um ex-presidente da República por um processo farsa, onde a famosa minuta do golpe, por exemplo, nunca apareceu? E por que no Brasil vocês estão querendo criar uma moeda única dos BRICS, né, com a China? Por que no Brasil vocês estão querendo criar laços até militares com o Irã, hospedando navios, né, militares do Irã aqui? Por que no Brasil o presidente brasileiro está exaltando a atividade de grupos terroristas como o Hezbollah ou Hamas, né? Então, vai perguntar isso e muitas outras coisas, questão do porquê o Lula chamou o Trump de fascista também no passado, né? Então, tem várias coisas que o Marco Rubio vai poder perguntar e colocar em profundo constrangimento o governo brasileiro. Então, me parece que não foi nada positivo para o governo Lula, não foi nenhuma vitória para o governo Lula a nomeação de Marco Rubio como negociador com o Brasil. Muito pelo contrário, Rubio com certeza não vai ser entortado por frases pronunciadas por Lula e vai cobrar ponto em cima de ponto nesta situação que o Brasil está vivendo de uma democracia que está degringolando, e de um poder judiciário completamente fora de controle e que se tornou uma perna do poder executivo que não governa nada porque o Congresso lhe é hostil. Bom, e daqui a 30 dias começa a COP30 em Belém. E auditores do Tribunal de Contas da União identificaram indícios de superfaturamento na negociação de espaços da COP30. Meu Deus. Segundo o relatório do TCU, os preços cobrados para a montagem das áreas Green Zone e Blue Zone podem estar até 1000% acima do valor de mercado. O documento cobra explicações do governo federal sobre os critérios de precificação e as medidas adotadas para evitar abusos. Os contratos foram firmados entre a organização do evento e o consórcio Pronto RG, selecionados sem licitação pela Organização dos Estados Ibero-Americanos. Caberá ao ministro Bruno Dantas decidir se os contratos serão suspensos ou se o governo apenas terá que apresentar esclarecimentos ao Tribunal de Contas da União. Enquanto isso, Lula disse que tem brigado com o ministro do Turismo, Celso Sabino, para criar programas de viagens educativas pela Amazônia e pelo Pantanal. Segundo Lula, a ideia é incentivar estudantes a conhecer as riquezas naturais do país e valorizar o turismo interno. A declaração foi dada durante a 6ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, realizada em Lusiânia, Goiás. E eu tenho brigado com o ministro do Turismo, e aí, Camila, é uma coisa que nós temos que fazer na escola, é que nós temos que fazer publicidade, incentivo, para que a meninada nossa da escola, que tem vontade, são todo dia propaganda para ir para Disney, para ver o Mickey, para ver o Pateta, para ver o Mickey, para ver o Pateta, que eu acho que tem que ver mesmo, mas eu acho que é preciso ver, a gente ver o Gurupira, é preciso a gente ver a Amazônia, é preciso a gente ver os nossos rios, é preciso a gente ver as coisas que são ricas para a sobrevivência da humanidade. Muito bem, Silvio Navarro. Nessa fala, Lula se refere ao mascote da COP30 na Amazônia, o Curupira. Chega a ser cômico, né? Bom, agora ele acha que tudo bem ver o Mickey, né? Agora, depois da videoconferência com o Trump, a imprensa militante de pompom na TV estatal, comemorando, dizendo que o Lula é um incrível negociador, que tem uma química. Agora, na entrevista, ele acabou de dizer que tem um clima.
tá avançando a coisa. Daqui a pouco eles sempre foram melhores amigos. O Lula não disse que o Trump era a volta do fascismo, do nazismo e por aí vai, né? O Lula mente, o Lula engana. É até complicado discutir a fala do Lula. Eu vou me ater aqui ao seguinte ponto. E podem cobrar no futuro pelo que eu vou dizer agora. A COP30, depois do escândalo do INSS, que eu acho que é um negócio bilionário, é outra coisa, é um baú, uma caixa preta. A COP30 é o maior esquema de roubalheira do governo do PT, né, da vez. No Lula 3 vai ter o maior esquema de roubalheira de dinheiro público na COP30. Aliás, tem até dinheiro de Itaipu binacional para erguer hotel no Pará. Tem uma distância entre Itaipu binacional e o Pará, para quem conhece o mapa brasileiro. Mas seguimos. A Janja é a garota propaganda da COP30. Eles vão fazer conferências de clima, estão gastando muito dinheiro e a maioria, né, o maior montante é sem licitação, é verba emergencial. Portanto, Daniel, eu só queria deixar registrado isso aqui, porque a gente vai ser cobrado no futuro pelo que... Eu vou ser cobrado pelo que eu estou dizendo aqui. A COP30 é o maior esquema de roubalheira do governo Lula 3 depois do INSS. Augusto? Silvio, em todos os governos Lula, houve um escândalo por ano. Sim, 2003, 2004, 2005, por ano. Agora eles vão aumentar essa marca, porque essa COP vai ser uma réplica adaptada a Belém da Olimpíada da Ladroagem e da Copa da Roubalheira. É isso aí. E, simultaneamente, vai ser um vexame internacional, porque eles não vão conseguir abrigar todo mundo que vai para lá. As pessoas vão desistir ou vão ficar lá dormindo em transatlântico, uma coisa dessas. Vexame. Diga, Cauti. Fala, meu pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixe a sua opinião aí nos comentários, que é muito importante para esse vídeo chegar para mais pessoas. Então, já... que isso, tá faltando alguma coisa aqui, pessoal. Que isso? Comenta aí nos comentários o que tá faltando aqui nessa reportagem aqui, pessoal. Acho que tá faltando alguma coisa. Fisco em disparada. O Lula que o cobrador de imposto petista aumentou a arrecadação de 27 vezes desde 2023, com postura de comparada a Zaqueu, personagem bíblico que arrecadava tributos para Roma e esquerdista, aplicou a cobrança federal e levou a carga tributária nacional para 32,3% do PIB. Desde que o voto ao Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem adotado um perfil atributário que remete ao personagem bíblico Zaqueu, né? Desculpa. O cobrador de imposto Jerico, assim como o coletor mencionado nas escrituras, Lula tem protagonizado uma escalada arrecadatória. Foram ao menos 27 aumentos ou remunerações tributárias em apenas 3 anos do governo, segundo o levantamento do portal Poder 360. As alterações envolvendo majorações em alíquotas, remunerações, extinções de isenções fiscais e criação de atributos sobre diferentes setores da economia. A matéria considera apenas os reajustes como um impacto direto e consistente na arrecadação federal. 2023, início da remuneração e ajustes fiscais. Logo em 2023, primeiro ano do novo mandato do governo federal, promoveu 11 ações que resultam em elevação de imposto, entre elas a remuneração parcial do PIS, CONFIS,
sobre gasolina e etanol, a criação de um imposto temporário sobre a exportação do petróleo cru e a imposição de limites à compensação de créditos tributários, fundos de investimentos, offshore e incríveis passaram a pagar 15% de imposto de renda. Também houve aumento no IPI sobre armas de fogo, munição, além de mudança na base cálculo do PIS/COFINS, exclusão de crédito do ICMS. A política fiscal do governo também incluiu a eliminação de juros dos capitais do próprio restabelecimento do voto de desempate da CAF, Conselho da Administração de Recursos Fiscais, o que aumenta a cobrança contra empresas, produtos com carros elétricos, híbridos e painéis solares também foram atingidos por medidas de aumento no imposto de importação. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Não se esqueçam do seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E para quem não comentou, comenta o que está faltando nessa fotinha aqui, que é muito importante. Valeu!